Uma garota tímida vai ao pronto-socorro para uma emergência íntima, sem saber que seu médico é milionário e se apaixona por ela. As luzes fluorescentes do pronto-socorro tremulavam acima, lançando um brilho estéril sobre as fileiras de rostos cansados e corpos doloridos. Maria Álvares estava sentada no canto mais distante, encolhida como se tentasse desaparecer em seu moletom enorme. Suas mãos repousavam protetoramente sobre o abdômen inferior, os dedos se contraindo levemente cada vez que outra onda de dor a atravessava. Ela olhou ao redor da sala, os olhos, alternando-se nervosamente entre um homem tossindo na manga, uma criança soluçando no colo da mãe e a recepcionista do conselho batendo a caneta contra uma prancheta. Cada barulho parecia ecoar. Alto, alto demais. Ela manteve o olhar baixo, concentrando-se na costura desfiada da calça jeans, tentando se recompor. Ela havia esperado 3 dias para vir para cá. O desconforto começara discretamente, uma dor surda e incômoda. Mas piorara e agora queimava. Ela sabia que era algo íntimo, algo que ela nem falara em voz alta com a irmã. Mas ela não tinha plano de saúde, nem médico próprio. E definitivamente não tinha dinheiro para desperdiçar. Ir ao hospital era o último recurso. Parecia se render. Uma enfermeira chamou seu nome. Maria Álvares? Ela olhou para cima, assustada, como se tivesse sido pega. Lentamente levantou-se, agarrando sua pequena bolsa com as 2 mãos, e seguiu a enfermeira por um corredor estreito. Passaram por portas fechadas e carrinhos de suprimentos médicos antes de serem conduzidas a uma modesta sala de exames. A voz da enfermeira era gentil, mas ágil. Por favor, vista o avental. O médico virá atendê-la em breve. Maria assentiu com a garganta seca. A cortina se fechou atrás da enfermeira com um ruído surdo, e ela ficou sozinha. Olhou para o avental. Seus dedos lutavam com os laços e ela estremeceu ao se mover rápido demais. O frio do banco de vinil contra sua pele a fez estremecer. Ouviu passos, depois uma voz baixa e gentil. "Posso entrar?" sussurrou. Sim. A cortina se abriu e um homem entrou. Ele usava um jaleco branco, sobre um uniforme azul marinho e tinha uma expressão calma e serena. Seu cabelo escuro estava impecavelmente penteado e seu distintivo dizia: "Boa noite, Maria. Sou o Dr. Ramírez. Cuidarei de você esta noite. Entendo que esteja com alguma dor." Ela não conseguia encará-lo. Suas bochechas queimavam enquanto ela murmurava: "Sim, dói aí embaixo." Ela gesticulou vagamente em direção ao abdômen. "Está muito ruim. Eu não sabia para onde ir." Theo assentiu gentilmente e empurrou seu banquinho para mais perto, com cuidado para... Mantenha o tom suave. "Obrigada por me contar. Sei que não é fácil falar sobre esse tipo de dor, mas você está segura aqui. Você fez a coisa certa ao vir." Os olhos de Maria lacrimejaram com uma mistura de alívio e humilhação. Ninguém falava com ela daquele jeito havia muito tempo. Ele fez uma série de perguntas sobre a dor. Quando começou? Se ela já tinha sentido algo parecido antes. Ela respondeu em fragmentos. Quando ele perguntou sobre seu plano de saúde, ela abaixou a cabeça. "Eu não tenho nenhum." Theo não hesitou. "Tudo bem. Vamos. Concentre-se em melhorar primeiro. Depois falaremos sobre os próximos passos. Temos programas de assistência financeira aqui, então não se preocupe com isso agora." Ele continuou o exame, explicando cada etapa claramente, sem apressá-la, sem agir de forma distante. Quando terminou, levantou-se, tirou as luvas e lavou as mãos na pia. "Parece uma infecção tratável", disse ele. "Uma rodada de antibióticos deve resolver. Também vou te dar algo para a dor. Você precisará beber bastante água e descanse, ok?" Maria assentiu, uma lágrima escorrendo pela bochecha. Ela a enxugou rapidamente, envergonhada. "Eu não queria vir. Achei que me mandariam embora", admitiu. Theo se inclinou levemente sobre o balcão, cruzando os braços. "Você não é a primeira pessoa que se sente assim. Mas o pronto-socorro não é só para emergências. É para pessoas que precisam de ajuda e não sabem para onde ir. Que bom que você veio."
Maria ergueu os olhos, finalmente encontrando os dele. Havia algo familiar neles, um calor que a perturbava, mas não de um jeito ruim. Caminho. Isso a lembrou de algo, embora ela não conseguisse lembrar. Ao se virar para sair, ele fez uma pausa e acrescentou: "Vou mandar uma enfermeira com seus papéis de alta e receitas. Se você se sentir pior a qualquer momento, volte. Você importa, Maria. Não deixe ninguém fazer você se sentir assim." E com isso, ele a deixou sentada ali, atordoada, não pelo diagnóstico, mas pela simples gentileza de ser tratada como uma pessoa em vez de um fardo. Ela olhou para o colo e respirou fundo, trêmula. Talvez o pior da dor tivesse passado. Talvez algo mais tinha acabado de começar. O técnico de laboratório tinha acabado de levar Maria para alguns exames de rotina quando Theo retornou à sua estação de trabalho, esfregando a nuca. O pronto-socorro estava mais movimentado do que o normal naquela noite, mas algo sobre Maria permanecia em sua mente. Sua voz, o jeito como ela agarrava a bolsa, seu olhar tímido, mas silenciosamente resiliente. Ele abriu o arquivo dela para atualizar suas anotações e seus olhos pousaram em seu nome completo. Maria Alvares, 24, hispânica, sem plano de saúde. Mora em um condomínio de apartamentos de baixa renda perto da 8ª Avenida. Rua 8. Seus dedos congelaram no teclado. Um lampejo de memória, não convidado, mas nítido, passou por sua mente. 2 anos atrás. A chuva caía torrencialmente, seu jaleco branco encharcado, sua mochila pendurada em um ombro, meio amassada. Ele estava parado na fila do caixa de um supermercado de esquina, com frio, cansado e completamente derrotado. Ele tinha acabado de terminar o turno da noite como estudante do 4º ano de medicina. Seus pés doíam, seu cérebro estava mole. Ele tinha pegado um pacote de macarrão instantâneo e barra de granola, na esperança de esticar seus últimos $7 até o fim de semana. Quando o caixa pagou, seu cartão foi recusado 2 vezes. Ele se lembrou do calor subindo aos ouvidos. Ele havia dito ao caixa para cancelar, que simplesmente deixaria como estava, que estava tudo bem. Não estava. Mas então uma voz suave atrás dele falou: "Eu entendi." Ele se virou e viu uma garota com um uniforme de supermercado, um crachá minúsculo com o nome Maria. Ela parecia jovem, talvez 22 anos, o cabelo escuro preso em uma trança. Seus olhos encontraram os dele, não com pena, mas com calma. "São só alguns $, disse ela dando de ombros. Ele tentara recusar, ela insistira. Ele murmurara obrigado e saíra na chuva, com ramen e barra de granola na mão, sem saber o que o incomodava mais, o orgulho ou o fato de alguém ter visto sua luta. O recibo acabara no bolso do casaco. De alguma forma, nunca mais saiu. Quando se formou, guardou-o na carteira, atrás da licença, como um lembrete discreto. As pessoas são gentis mesmo quando o mundo parece cruel. Agora, olhando para o prontuário do paciente, ele percebeu que era ela. Maria, o mesmo nome, a mesma timidez. Seu peito apertou, e ele se afastou da mesa, andando de um lado para o outro por um segundo, antes de retornar ao quarto dela, no momento em que a enfermeira a ajudava a voltar para a cama. Maria ainda estava pálida, seus dedos mexendo na bainha do cobertor. "Como você está se sentindo?" perguntou Theo ao entrar. "Um pouco melhor," ela respondeu suavemente. Disseram que os resultados sairiam em breve. Ele assentiu e sentou-se, na beirada do banco próximo, observando-a por um momento. Então perguntou cuidadosamente: "Você já trabalhou em algum mercadinho perto da Rua 8? Ela piscou surpresa. Sim, eu trabalhava lá no turno da noite." "Por quê?" O sorriso dele era gentil. "Você provavelmente não se lembra de mim, mas eu me lembro de você." Ela inclinou a cabeça, insegura. "O que você quer dizer?" Ele se recostou um pouco, a voz calma, mas calorosa. 2 anos atrás estava chovendo.
Eu estava sem dinheiro, exausta, e tentando comprar macarrão instantâneo em uma barra de granola. Meu cartão foi recusado e uma garota de colete azul se aproximou e pagou por mim. Os olhos de Maria se arregalaram. Espera aí, foi você? Ele assentiu. Eu nunca esqueci. Guardei o recibo. Ainda o tenho. Suas bochechas coraram de vergonha e descrença. Não foi nada. Só $2. Foi tudo, disse. Theo baixinho. Eu estava no limite naquela noite, e um estranho me lembrou que ainda havia pessoas decentes no mundo. Maria olhou para as mãos, sem saber o que dizer. Eu sempre quis agradecer direito, continuou Theo. Eu nunca imaginei que seria assim. Ela deu uma risada trêmula. Bem, agora estamos quites. Eu te compro o macarrão e você ajuda a salvar meus ovários. Theo riu baixinho, a tensão entre eles diminuindo. Eu diria que você saiu ganhando. Ela sorriu pela primeira vez desde que entrara no pronto-socorro. E naquela pequena sala, sob o zumbido das luzes fluorescentes e o zumbido silencioso das máquinas, algo mudou. Não por causa de um grande momento, mas porque a gentileza havia fechado o ciclo. Duas pessoas que se cruzaram uma vez nas sombras da adversidade, encontrando-se novamente sob luzes diferentes. Maria manteve a cabeça baixa pelos dias seguintes. Assim que chegou em casa, vinda do pronto-socorro, procurou o nome do Dr. Theo Ramírez online, e o que encontrou a deixou desolada. Ele não era apenas um médico. Era um dos mais jovens cofundadores de uma startup de tecnologia médica em crescimento, focada em atendimento de baixo custo e acesso comunitário. Seu nome apareceu em jornais, entrevistas e podcasts. O pronto-socorro que ela visitou foi apenas uma parte do que ele fez. Ele era, em todos os aspectos mensuráveis, bem-sucedido, brilhante, inacessível. E ela havia conversado com ele, como se ele fosse apenas um estranho gentil. Naquela segunda-feira, quando a clínica a chamou para acompanhamento, ela remarcou, depois cancelou, depois remarcou novamente. Nos dias em que tinha certeza de que Theo não estaria de plantão. Ela não queria que ele a visse novamente. Não quando ela sabia o que ele era. Não quando ela era apenas Maria Álvares, caixa e babá de meio período. Com o aluguel atrasado e um carro emprestado com ignição travada, ela começou a fazer turnos mais longos no supermercado e evitava a clínica do bairro. Mesmo que ela ainda sentia dores ocasionais, mas dizia a si mesma que elas passariam. Não podia se dar ao luxo de ser a garota que se apegava a um rosto gentil, especialmente a um milionário de jaleco branco. Mas o mundo é menor do que as pessoas pensam. Numa noite chuvosa, ela saía da farmácia depois de pegar uma receita para sua vizinha idosa, a senhora Calderon. A bengala da mulher havia escorregado no pavimento molhado e Maria a envolveu com o braço, guiando-a lentamente para baixo do toldo. Chovia torrencialmente agora, o vento chicoteando a chuva. De lado, Maria não tinha guarda-chuva, nem jaqueta, apenas seu suéter desbotado de trabalho. Ela o colocou em volta dos ombros frágeis da velha e ficou perto, protegendo-a com o próprio corpo enquanto esperavam o ônibus que não viria. Ela estava rindo baixinho com a senhora Calderon sobre a chuva quando ouviu uma voz atrás dela. Você sempre faz isso. Ela se virou e lá estava ele. Theo parado sob um guarda-chuva escuro, seu uniforme hospitalar meio coberto por um longo casaco preto. Seus olhos estavam focados nela, não na chuva. O coração de Maria caiu. Dr. Ramírez. Ele ignorou o título. É o Theo. E eu é que deveria perguntar. O que você está fazendo aqui? Encharcado. Maria tentou se recompor. Só ajudando minha vizinha. A farmácia dela não faz entregas. Ele se aproximou, entregou o guarda-chuva para a senhora Calderon sem dizer uma palavra e tirou o casaco. Antes que ela pudesse protestar, ele o colocou sobre os ombros de Maria. Você vai vomitar, ela murmurou envergonhada. Eu vou sobreviver, disse ele. Ficaram assim por um momento sob o fraco brilho amarelo de um poste de luz, o vento cortando entre os prédios,
o cheiro de calçada molhada subindo ao redor deles. Theo olhou para ela. Realmente olhou. Eu me perguntava por que você ficava remarcando. Ele disse baixinho. Agora eu sei. Maria olhou para baixo. Eu não queria tornar as coisas estranhas. Ele inclinou a cabeça. Por que seria estranho? Porque você é você e eu sou eu. Ela acenou vagamente com a mão, ainda segurando o saco de papel com o remédio. Eu nem me formei na faculdade. Moro em um quarto que alugo da tia de alguém. Meu melhor amigo tem 78 anos e tem artrite. Theo soltou um suspiro que era quase uma risada, mas não debochado, apenas de espanto. E, no entanto, ele disse: Você é quem está na chuva por outra pessoa. Ela o olhou confusa. Ele continuou. Maria, quando eu estava na faculdade de medicina, eu pensava que sucesso seria dinheiro, influência, sair da luta. Mas aí alguém me deu $2 por uma refeição que eu não podia pagar. E isso mudou tudo. Maria corou, mudando de posição. Eu não quis dizer nada com isso. Eu sei, disse ele. Foi isso que fez com que significasse tanto. Eles ficaram em silêncio novamente, até que o ônibus finalmente dobrou a esquina. Ao chegar, Theo ajudou a senhora a subir os degraus e acenou para o motorista esperar enquanto ela se acomodava. Quando ele se virou, Maria ainda segurava o casaco dele com força. Você não precisa me evitar, disse ele gentilmente. Você não é menos por causa do seu trabalho ou do seu passado. Maria mordeu o lábio. Mas pessoas como você? Você não acaba com pessoas como eu. Então talvez pessoas como eu estivessem procurando nos lugares errados. A chuva começou a diminuir. Maria exalou lentamente. Theo deu um pequeno sorriso, dando um passo para trás. Vejo você na próxima consulta. Ela hesitou, depois assentiu. Enquanto ele se afastava, ela ficou parada, o casaco de Theo ainda quente em volta dos ombros. Ela ainda não se sentia digna, mas talvez, apenas talvez, pudesse começar a acreditar que não era tão pequena quanto pensava. Maria nunca deixou de sentir como se estivesse caminhando no mundo de outra pessoa. Os corredores do hospital, o chão polido, a eficiência silenciosa, tudo parecia limpo demais, distante demais das duras realidades de aluguel, compras de supermercado e carros quebrados. Ela se mantinha reservada durante as consultas de acompanhamento, respondendo às perguntas educadamente, sem nunca se demorar. E, no entanto, as coisas começaram a acontecer. A primeira foi uma conta que ela nunca recebeu. Ela temia por isso, sabendo muito bem que não havia atingido sua franquia, que sua visita ao pronto-socorro teria custos que ela não poderia cobrir. Mas a conta não chegou. Um mês se passou, depois outro. Finalmente, ela foi até o balcão de cobrança e perguntou. O atendente parecia confuso, digitando em um teclado. Não há saldo devedor em seu nome. Maria franziu a testa. Isso não pode estar certo. Já foi resolvido, disse a mulher gentilmente. Você está bem. Maria saiu com uma sensação de confusão no estômago. Então vieram as vitaminas. Uma tarde, ela voltou do trabalho e encontrou um pequeno pacote marrom em sua porta. Dentro, havia um frasco de multivitamínicos de alta qualidade, com um bilhete que dizia: de seus amigos da Iniciativa de Saúde Comunitária. Não havia nome nem endereço de retorno. Ela segurou o frasco nas mãos, o coração disparado. Não era nada chamativo, mas parecia intencional. A última migalha veio por e-mail. Ela havia verificado sua caixa de entrada tarde da noite, após um longo turno no supermercado. Aninhada entre spam e anúncios, havia uma mensagem curta de um remetente anônimo, sem saudação, sem assinatura, apenas uma frase e um link. Você disse uma vez que gostava de números. Isso pode ajudar. Ela clicou no link com cautela. Isso a levou a uma pequena organização sem fins lucrativos que oferecia aulas noturnas de escrituração contábil e contabilidade, com um programa de bolsas de estudo para pessoas de baixa renda. Candidatos. O prazo era em 2 dias. Maria olhou para a tela e depois para o endereço do remetente novamente. Era impossível de rastrear.
Mas havia algo na frase. Era gentil, familiar. Ela quase se candidatou. Mas velhas vozes em sua cabeça, aquelas que sussurravam que ela não era o suficiente, não era inteligente o suficiente, não estava destinada a mais, a impediram. E se ela falhasse? E se eles rissem? Ela mal havia terminado a faculdade comunitária antes de abandonar os estudos para cuidar de sua mãe doente. Seus sonhos enferrujaram nos cantos de sua vida. Ainda assim, ela não conseguia ignorar o pequeno calor que brotava em seu peito. Alguém a viu. Alguém achou que valia a pena investir nela. E, no entanto, essa mesma constatação a fez entrar em pânico. Ela não estava pronta para ter esperança. Não estava pronta para uma gentileza que pudesse se transformar em desgosto. No dia seguinte, abriu seu e-mail e escreveu uma mensagem para a clínica. Assunto: cancelamento de acompanhamento. Corpo: obrigada por tudo, mas decidi não continuar com o programa. Por favor, cancele minhas futuras consultas. Estou melhor. Agora. Ela passou o mouse sobre o botão de enviar, por 1 minuto inteiro antes de clicar. 2 horas depois, ela recebeu uma resposta. Não da recepcionista da clínica, mas do Theo. Assunto: cancelamento de acompanhamento. Corpo: Maria. Respeito seu direito de escolher o que é melhor para você. Mas, por favor, não deixe o medo falar mais alto que o seu futuro. Certa vez, você ofereceu a um estranho um simples ato de gentileza. Você acreditava que ele valia a pena ajudar, mesmo quando não tinha nada. Estou apenas retribuindo. Por favor, não se afaste de uma oportunidade por achar que não merece. Você não é uma instituição de caridade. Caso. Você é alguém que um dia acendeu uma pequena luz em um momento muito escuro. Deixe-me fazer o mesmo por você. Theo Maria leu o e-mail 3 vezes. Ela recostou-se na cadeira com as mãos ligeiramente trêmulas. Ele se lembrava não apenas da história, não apenas da noite na chuva. Ele se lembrava dela. Da garota atrás do caixa. Da garota que sorria sem esperar nada em troca. Ela não era um caso, não era um projeto. Ela era uma pessoa. Ela fechou os olhos e soltou um suspiro lento. Então, pela primeira vez em semanas, abriu a bolsa de estudos. A página de inscrição voltou. Ela começou a preenchê-la. Nome, endereço, história. Quando perguntaram sua motivação, ela escreveu: porque alguém acredita que eu posso. E desta vez, ela clicou em enviar. Era para ser apenas uma caminhada. Maria teve o dia de folga pela primeira vez em semanas. Ela vagou pela cidade sem rumo, tomando um café gelado barato, deixando a rara brisa do sul da Califórnia roçar em seu rosto. Ela não havia planejado passar pelo centro comunitário perto de Boyle Heights, mas algo sobre a multidão que se aglomerava ali chamou sua atenção. Faixas brilhantes tremulavam acima de uma exposição improvisada ao ar livre. Saúde além da medicina. Histórias que curam. Curiosa, ela se aproximou. O lugar estava movimentado. Crianças pintando em um canto, uma clínica móvel estacionada na beirada, voluntários distribuindo kits de bem-estar. Ao longo do caminho principal, havia uma fileira de fotografias emolduradas em cavaletes, cada uma legendada em letras manuscritas. Uma foto mostrava um adolescente ajudando uma idosa a atravessar a rua. Outra capturava uma jovem enfermeira, em uniforme hospitalar, trançando o cabelo de uma paciente. Cada imagem era um momento, simples, comum, mas repleto de algo silencioso e poderoso. Maria passou por elas lentamente, sentindo-se estranhamente emocionada. Ela sempre acreditou que a cura era estéril, algo que acontecia com remédios e máquinas. Mas essas fotos contavam outra história, e então ela a viu. A foto era granulada, claramente tirada pela câmera de segurança de uma loja. Ela reconheceu a cena instantaneamente, mesmo tendo se passado 2 anos. Era ela. De costas ligeiramente viradas, um braço estendido para passar o cartão de débito. À sua frente, estava um jovem de calça jeans desbotada e moletom, segurando um pacote de macarrão instantâneo. Ela olhou fixamente para a legenda.
Às vezes, a cura começa com um estranho que vê sua fome e não desvia o olhar. Sua respiração ficou presa na garganta. O mundo ficou turvo. Não eram os $2. Era o fato de alguém se lembrar de que alguém achava que isso importava. Lágrimas brotaram quentes e repentinas. Ela deu um passo para trás, sobrecarregada, e se virou apenas para encontrar Theo parado a alguns metros de distância, observando-a em silêncio. Ele não parecia presunçoso nem orgulhoso. Apenas presente. Maria enxugou os olhos rapidamente. Você colocou isso? Ele assentiu. Você não tinha o direito de me fotografar, disse ela, embora sua voz tremesse mais de sentimento do que de acusação. Era de uma câmera pública, disse Theo gentilmente. Eu a solicitei anos atrás. Nunca imaginei usá-la. Mas quando estávamos planejando esta exposição, eu soube que naquele momento ela me mudou. Os punhos de Maria se cerraram. Você está agindo como se eu tivesse salvado sua vida. Custava $2. Nem era um macarrão. Bom, Theo sorriu suavemente. Eu estava. Um estagiário falido que não comia uma refeição de verdade havia um dia. Mas não era por causa do macarrão. Era o fato de alguém ter me visto e não ter me tratado como um fardo. Maria desviou o olhar, piscando rapidamente. Eu não queria bancar o herói. Você não foi, ele disse. Você foi apenas gentil. E isso, Maria, significa mais do que você pensa. Houve um longo silêncio entre eles. Maria finalmente perguntou, por que guardar esse recibo todos esses anos? Theo tirou a carteira e desdobrou uma tira cuidadosamente laminada de papel térmico desbotado. Ele entregou a ela. Eu guardei-o, disse ele, para me lembrar por que faço isso. Por que me tornei médico, por que comecei aquela startup de saúde. Eu precisava de algo em que me agarrar. Algo que não fosse sobre lucro ou prestígio. Aquele recibo é a minha bússola. Maria olhou para o papel fino, seu nome na fila do caixa, impresso com tinta borrada. Você construiu um império. Ela sussurrou em um recibo de supermercado. Eu o construí, disse ele, por causa do que ele representava. Maria olhou para ele então, e pela primeira vez ela se permitiu realmente vê-lo. Não apenas o médico, o CEO ou o estranho na chuva, mas o homem que um dia fora um menino faminto e invisível até que alguém lhe desse um momento de dignidade. Eu pensei, disse ela suavemente, que você só estava sendo gentil porque sentia pena de mim. Estou sendo gentil, respondeu ele, mas nunca por pena. Então por quê? Porque reconheço a sua força, disse Theo. E porque ainda acredito no tipo de mundo onde $2 e um pouco de coragem podem se transformar em algo extraordinário. Maria segurou-a com o recibo colado ao peito, e pela primeira vez desde que entrara naquele pronto-socorro, ela sorriu. Não timidamente, nem hesitante, mas como alguém que finalmente entrara em sua própria história. Tudo começou com um sussurro, uma postagem em um blog de fofocas entre rumores de celebridades e merchandising de produtos. A manchete era barata e provocativa. Da caixa registradora à riqueza, garota de supermercado chama atenção de milionário. Maria teria perdido completamente se não fosse pela mensagem de um colega de trabalho. Ela clicou no link por curiosidade. Então o arrependimento a atingiu. Na barriga dela, a postagem trazia uma foto borrada dela do lado de fora da exposição de saúde, parada perto de Theo, com o rosto parcialmente virado. Alguém claramente os havia seguido. O artigo zombava de sua origem, de sua aparência modesta, de seu trabalho, no supermercado. Pior ainda eram os comentários. Ela devia ser boa em mais do que empacotar compras. Caras típicos se deixam levar pela história do choro da pobre garota. Vamos ver quanto tempo ela dura depois que a emoção passar. Maria sentiu as mãos gelarem. Ela mal se lembrava de ter configurado o telefone para baixo. As palavras queimavam, não porque fossem verdadeiras, mas porque ecoavam cada dúvida que ela havia enterrado profundamente. Cada sussurro que ela dissera a si mesma no espelho. Você não pertence ao mundo dele. Você não passa de um acaso. No dia seguinte,
Ela ligou dizendo que estava doente, uma e outra vez, e depois pediu para tirar uma licença sem vencimento. Ela desativou suas contas nas redes sociais, parou de responder mensagens de colegas de trabalho e ignorou a ligação da assistente de Theo quando ela chegou. Ela passou os 3 dias seguintes encolhida no sofá. O telefone silenciou, as luzes diminuíram, uma dor oca no peito. O calor que ela começara a sentir, o frágil senso de pertencimento pareceu rachar sob o peso daquelas suposições cruéis. Ela nem percebeu que havia começado a acreditar em si mesma novamente, até que tudo se despedaçou. Então, na 4ª manhã, o senhorio dela tocou a campainha do apartamento. "Uma entrega para você", disse ele, segurando um pacote marrom simples. Não havia etiqueta do remetente, apenas o nome dela escrito com uma letra firme e elegante. Ela o levou para a cozinha. Mesa e abriu-a lentamente. Dentro havia uma pequena caixa branca de joias. Ela prendeu a respiração, não por serem joias, mas por causa do que estava dobrado dentro do recibo, agora desbotado, ainda amassado. O mesmo recibo de supermercado de 2 anos atrás, cuidadosamente plastificado, colocado sobre uma base de feltro macio. Abaixo dele, um bilhete escrito à mão em papel grosso cor de marfim. Ela leu em voz alta com a voz trêmula. "Naquela noite, você me deu $2. Guardei esse recibo desde então para me lembrar do tipo de mundo em que acredito. Hoje devolvi 2 coisas em troca: confiança e uma chance no amor. Sem nome, sem assinatura, mas ela sabia." Maria segurou o bilhete por um longo tempo, seus dedos traçando as bordas. Ela sentiu algo se agitar em seu peito. Não desafio, nem mesmo coragem, apenas clareza. As pessoas falariam como sempre falaram sobre sua aparência, sobre o que ela merecia ou não. Mas naquele pequeno momento silencioso, com o passado cuidadosamente dobrado em uma caixa sobre a mesa, ela entendeu o que importava. Ela não havia pedido um holofote. Ela havia oferecido estendeu a mão a alguém uma vez, e aquele pequeno gesto retornou, não como glória, mas como graça. Ela pressionou o recibo contra o coração, fechando os olhos. Chega de se esconder. Chega de se desculpar por ser gentil. Pela primeira vez em dias, Maria se levantou, foi até a janela e deixou a luz entrar. Maria ficou do lado de fora do hospital por 10 minutos inteiros antes de conseguir se mexer. As portas automáticas pareciam portões para um passado que ela não tinha certeza se estava pronta para enfrentar novamente. Mas a lembrança da caixinha de recibos, ainda guardada em segurança em sua bolsa, lhe deu força. Ela entrou. Os corredores fervilhavam de atividade. Enfermeiras correndo, telefones tocando, monitores apitando em padrões rítmicos, familiares, mas desta vez parecia diferente. Ela não estava ali para desaparecer na multidão. Estava ali para dizer algo importante. Um membro da equipe a reconheceu, de visitas anteriores, e a indicou à sala de descanso. Theo estava lá, debruçado sobre uma pasta, rabiscando notas. Quando ele olhou para cima e a viu, suas sobrancelhas se ergueram em surpresa, mas não do tipo que carregava julgamento. Apenas silêncio, alegria. "Você veio", disse ele simplesmente. "Eu vim", respondeu Maria com a voz suave. "Eu precisava vir." Theo fechou a pasta e gesticulou para uma cadeira. Mas Maria permaneceu de pé, agarrando a alça da bolsa. "Eu ainda tenho medo", disse ela, forçando-se a encará-lo. "Do que as pessoas pensam sobre não ser o suficiente, sobre ser alguém que você pode um dia se arrepender de conhecer." Ele não interrompeu, apenas esperou. Mas ela continuou, com a voz mais firme agora. "Percebi uma coisa. Tenho medo de muitas coisas, mas não tenho medo com medo de você. E não quero me esconder de alguém que viu algo em mim quando eu mesma não conseguia ver." Por um momento, o silêncio pairou entre eles, pleno, mas gentil. Então Theo se levantou e se aproximou, sem estender a mão para ela, apenas ali, presente. "Não preciso que você seja destemida", disse ele. "O medo é humano,
mas eu ficaria honrado em caminhar ao seu lado enquanto você aprende a confiar novamente. Ele enfiou a mão no bolso e desdobrou um pequeno panfleto, com o cabeçalho impresso em espanhol e inglês. Comunidade, bem-estar, educação, apoio, dignidade. Estamos expandindo o programa, explicou ele. Clínicas gratuitas, educação comunitária, mentoria. Precisamos de alguém que entenda os dois lados da história, que consiga alcançar as pessoas não por meio de credenciais, mas com gentileza. Você consideraria me ajudar a construí-lo? Maria piscou. Quer dizer, trabalhar com você? Ele assentiu. Não porque eu lhe deva algo, não porque você me deva algo, mas porque o mundo precisa de mais pessoas como você à mesa. Ele estendeu a mão. Não como médico, não como milionário, mas simplesmente como um homem que oferece um começo. Maria olhou fixamente para a mão dele e, em seguida, levantou a dela lentamente. Ela hesitou por um segundo e então colocou a palma da mão na dele, quente e firme. Eu quero tentar, sussurrou ela. Ele sorriu, não triunfante, mas como alguém que acabara de ver uma porta se abrir e a luz do sol entrar. Juntos, eles estavam naquele canto silencioso do hospital. Duas pessoas que um dia haviam se desentendido por causa de um recibo esquecido, agora segurando algo muito mais valioso. Uma chance não de resgate, mas de ascensão. Uma brisa suave soprava pelo pátio do novo. Clínica de saúde comunitária, farfalhando a fita pendurada em suas portas duplas. A placa acima dizia: Centro de Bem-Estar Maria Esperança. Não oficialmente nomeado em sua homenagem, mas todos sabiam quem havia inspirado o coração do lugar. Maria estava perto da entrada, ajustando a blusa e alisando a saia com dedos trêmulos. Não de medo desta vez, mas de admiração. Um ano atrás, ela mal podia pagar uma consulta médica. Agora, ela era a mais nova integrante da equipe de extensão do centro, acolhendo famílias que a lembravam de si mesma. Nervosos, inseguros, mas silenciosamente esperançosos. Crianças corriam entre as cadeiras dobráveis. Líderes comunitários, médicos e voluntários se reuniram ao redor do palco. E no centro de tudo estava Theo, com uma camisa social impecável, mangas arregaçadas, um sorriso orgulhoso e humilde. Quando ele se aproximou do microfone, a multidão se calou. Boa noite, começou ele, com a voz firme, o olhar percorrendo os rostos. Há um ano, sonhávamos com uma clínica que não apenas tratasse doenças, mas restaurasse a dignidade. Hoje, esse sonho está diante de nós, não apenas em paredes ou prontuários médicos, mas em pessoas. Ele fez uma pausa, com os olhos pousados em Maria. Em particular, em uma mulher. Uma mulher que antes hesitava em pedir ajuda, mas agora segura as mãos de outras que precisam. Ela não entrou no meu consultório como paciente. Ela entrou como um espelho, me lembrando por que comecei tudo isso. Ele desceu do pódio e, sem grandeza, pegou a mão dela gentilmente. Quero dizer isso não como médico ou fundador, mas como alguém que teve o privilégio de ver você se tornar exatamente quem você sempre foi. Era para ser, disse ele, olhando-a nos olhos. Nos conhecemos porque você acreditava que valia a pena ajudar outra pessoa. Esta noite, só estou pedindo que você acredite o mesmo sobre si mesma. Maria piscou rapidamente, lutando contra as lágrimas, não de dor ou vergonha, mas de algo muito mais profundo. Ela apertou a mão dele, assentindo sem palavras. Porque algumas verdades não precisam ser ditas para serem reais. Após a cerimônia, enquanto o sol se punha, lançando uma luz dourada sobre a calçada, Maria e Theo se afastaram da multidão. Eles caminharam por uma rua familiar ladeada por lojinhas e murais desbotados até chegarem a um humilde mercadinho perto da esquina. A mesma loja. Maria ficou parada em frente, em silêncio, por um longo momento. Engraçado, disse ela, enfiando a mão na bolsa. Nunca pensei em guardar isso. Ela desdobrou o pequeno recibo amarelado, o de $2,17, datado de 2 anos atrás. A tinta tinha desbotado, mas a lembrança não. Quase joguei fora tantas vezes, continuou ela.
Era só macarrão instantâneo, só $2. Mas guardei. Talvez porque eu precisava acreditar que fiz uma coisa bem no meio de uma confusão. Theo pegou o papel delicadamente, segurando-o como algo sagrado. Você fez, ele disse. E naquele dia você mudou a trajetória da minha vida. Não com o dinheiro, mas com um olhar quando me entregou. Como se você me visse, como se eu fosse importante. Maria sorriu. O tipo de sorriso que cresce de dentro para fora. É estranho, disse ela. Eu pensei que sempre seria o pano de fundo nas histórias de outras pessoas. Mas você me fez sentir que eu poderia ser mais do que isso. Você já era, respondeu Theo. Só tive a sorte de perceber. Eles ficaram ali, cercados pelo som de carrinhos de supermercado e carros passando. Nada glamouroso, nada perfeito, mas honesto. Então, sem alarde, Theo estendeu a mão para ela novamente. Então, disse ele com um sorriso suave, vamos comprar alguma coisa? Acho que te devo um jantar de verdade. Maria riu, leve e despreocupada. Só se eu ficar com o recibo. Eles entraram juntos, passaram pelo caixa onde tudo começou, por fileiras de coisas simples, embelezado pela memória, e para um futuro que nenhum dos dois havia planejado, mas que ambos esperavam silenciosamente. Às vezes, a cura não vem da medicina. Às vezes, começa com uma pequena gentileza, um silêncio compartilhado e duas pessoas que se lembram de como é ser vistas e escolhem, contra todas as probabilidades, caminhar juntas. Se esta história tocou seu coração, lembrou-lhe o poder das pequenas gentilezas, ou fez você acreditar no amor que brota dos lugares mais silenciosos, então você é exatamente o tipo de alma para quem escrevemos.